E aí, beleza, galera? Eu vim fazer esse vídeo atendendo a um pedido de um amigo meu chamado Moisés. Eu tenho ele no Facebook, ele é um cara muito bacana e tal. Ele vê sempre meus vídeos e acha legal. Então ele me pediu para me fazer, como eu vivo postando fotos da minha coleção também, ele viu que eu tinha a coleção Atividade Paranormal. Aí ele pediu para que eu fizesse um vídeo, um reviewzinho, né, de todos os filmes. Então essa semana eu peguei para assistir todas as Atividades Paranormal. Passei a semana toda fazendo review desse filme. Cada dia eu escolhi um filme e assistia pra poder, porque faz tempo que eu não assisto eles, aí eu fiz esse review pra poder fazer esse vídeo. Aí espero que vocês gostem também. Isso é pra quem gosta da franquia Atividade Paranormal, porque eu já vi gente falando que o filme é um lixo. E não é bem assim, galera. Esse filme é muito bom, sim. Tem uns que foram mal feitos e tal, e não são muito bons. No caso, eu vou dar minha opinião aqui e tal, mas tem uns realmente muito bons e que causam muito medo. E eu tive um probleminha com esses filmes porque assim que eu terminava de assistir eu começava a ouvir barulhos estranhos e tal. Ele é meio que autossugestivo, você ouve aqueles barulhos e tal e começa a imaginar. Enfim, eu vou fazer esse vídeo e aí eu vou começar mostrando o primeiro. Esse é o DVD que eu tenho da Atividade Paranormal, que inclui um final alternativo. Eu não lembro se eu vi esse final. Não, vi sim, mas eu gostei do final que foi escolhido para o cinema. Enfim, Atividade Paranormal. Nesse é um casal. O filme começa com uma moça chegando de carro e ela surpreende o namorado dela com uma câmera e tal. Ela pergunta o que é isso, não sei o que. Ele fala, comprei uma câmera nova, tô testando e tal. E nessa brincadeira eles começam a filmar as partes da casa, tudo que eles fazem dentro da casa, como se fosse um reality show e tal. Então eles entram na casa e aí ele começa a espalhar as câmeras lá e tal. E começa a acontecer umas atividades paranormais, que são inquietações na casa. E a namorada dele fica com muito medo e ele, persistente, continua a gravar. Ela, no decorrer do filme, você vê que ela tá nervosa, você fica nervoso com ela e vê que realmente está acontecendo coisas bem assustadoras. Eles começam a flagrar coisas na câmera e tal. E precisamente ele bota essa câmera no quarto deles enquanto eles vão dormir para ver se pegam alguma coisa. E aí o medo se instala, você fica tenso. O filme é muito tenso do começo ao fim. Aqui na capa tá até eles no quarto, né? Eles põem a câmera focalizando a cama deles e o corredor. Mas gente, quando eu assisto isso aqui, quando eu assisti, que eu fiquei de olho, eu não olhava pra eles na cama. O meu negócio era o corredor. Aquele corredor era medonho, porque eles deixavam a porta aberta e a câmera batia na cama deles junto com o corredor. O que me preocupava não era nem o que ia acontecer ali na cama deles e tal, se era um lençol que ia levantar. Eu fixava meu olhar direto para aquele bendito corredor com aquela porta aberta. Gente, chega um ponto no filme, um clímax, que as coisas engrossam pro lado deles. O nome da moça é Katie, o nome do namorado dela é Mika. Eles ficam com medo, chamam um parapsicólogo para explicar para eles o que está acontecendo, pedem ajuda. Ele diz que tem que pedir ajuda para outro cara lá e tal. Eu acho que meio que para exorcizar, ou era um padre, não lembro direito. Eu sei que esse filme aqui é muito assustador, gente. Eu passei semanas assim, meio que sem dormir. Confesso pra vocês que agora nesse review, essa semana que eu assisti de novo, foi terrível. Eu fiquei com muito medo, porque tipo aqui no meu quarto
Às vezes eu deixo a porta do meu quarto aberta porque o meu ar-condicionado é muito potente, então eu deixo a porta do meu quarto aberta, que vai gelar todos os quartos, que é o de frente pro meu. Inclusive a minha sala também. Minha casa não é muito grande e nem meu quarto, e meu ar é bem potente, então gela tudo. Então eu deixo à noite a porta aberta. E depois que eu assisti esse filme aqui, eu ficava olhando para aquela porta ali. Pelo amor de Deus, gente, é horrível. Enfim, o filme é muito bom. E tem um ponto que o cara lá que vai ajudar eles explica que, tipo, o namorado Mika, ele quer pegar uma tábua Ouija pra tentar se comunicar com aquele espírito que tá tirando o sono deles, que tá perturbando eles. E o cara fala pra ele não fazer isso, porque é pior, porque se ele pegar essa tábua Ouija vai abrir uma outra porta, ou seja, o espírito vai ficar lá. E o idiota vai, pega a tábua Ouija e as coisas começam a piorar. E mais detalhes eu não posso falar porque eu sei que muita gente não assistiu esse filme, mas gente, vale muito a pena assistir esse filme aqui. Ele se iguala pra mim de uns filmes pra morrer de medo, estilo A Bruxa de Blair, que eu achei pavoroso também, e O Chamado, Ringu, japonês também. Então pra mim ele tá no mesmo patamar. Enfim, esse filme é muito foda. Atividade Paranormal 1. Seguindo, Atividade Paranormal 2. Essa é a minha versão estendida em Blu-ray. Eu não sei que cargas d'água eu fui comprar o Blu-ray da parte 2. Não é ruim esse filme, não é que seja ruim, ele é até bacana, tem cenas muito legais. Mas não sei, faltou alguma coisa nele. Aqui continua. Só que no 2 é a vida da irmã da Katie do 1. Ou seja, a moça Katie, essa aqui, tem uma irmã. E nesse 2 você conhece a família da irmã dela. E o detalhe é que a Katie também tá nesse filme aqui. Aparece ela e o Mika. Ou seja, esse filme aqui é uma pré-sequência. Que é o que? Os acontecimentos que acontecem aqui é antes desse aqui. Então, aqui você conhece a Christy, a irmã da Katie. E dá pra entender que os acontecimentos começam com ela, a irmã da Katie, né, a Christy. Começa a acontecer nessa casa. A casa é linda, maravilhosa, luxuosa. Ou seja, eles são bem de vida. Dá pra ver que a família e tal, né, são bem de vida. Nesse filme elas conversam muito sobre fatos estranhos que aconteciam com elas quando eram crianças e que estão começando a acontecer agora novamente. A irmã dela, a Christy, está grávida, está esperando um garotinho chamado Hunter, que até escolheram o nome pro garotinho. Estão esperando e tal, a casa nova. O marido dela tem uma filha com outra mulher que vivem com eles e tal, nessa casa luxuosíssima. E aí os fatos começam a acontecer. Os fatos estranhos começam a acontecer. Em volta da Christie, as atividades paranormais sobrecaem sobre a Christie e o garotinho Hunter. Ou seja, que você vai levar mais sustos do que sentir medo. Eu não senti tanto medo na Atividade Paranormal 2. Para mim, uma Atividade Paranormal 2, ele é mais para dar sustos. Ou seja, eu levei... Ainda ontem eu fiz uma sessão. Eu sempre faço uma sessão terror aqui em casa, que eu chamo até de Metropol, por causa do filme Demons, que tem aquele cinema Metropol, onde o pessoal fica encurralado lá com os demônios e tal. Eu apelidei carinhosamente as minhas sessões de cinema aqui em casa de Metropol. E eu sempre faço essas sessões aqui em casa, com a galera, meus amigos e tal. E ontem eu passei Atividade Paranormal 2, esse aqui, e o Atividade Paranormal 3. O pessoal pulava muito, eu já tinha assistido e tal.
Se bem que fazia tempo que eu não tinha pego ele e eu levei alguns sustos assistindo ele ontem. Mas pra mim não é o mais pavoroso. Mais detalhes desse filme eu não posso falar porque estraga. Pode ser spoiler e tal, né? Mas pra quem quer conhecer a história melhor, tem que assistir o 2 também. Ele não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é pra sentir medo. Esse aqui é assustador, medonho, é pra sentir medo. Esse aqui você pula, você leva muitos sustos. Atividade Paranormal 2. Essa minha edição tem a versão estendida e a versão de cinema. Eu assisti as duas versões. As duas são boas, mas eu sempre escolho a estendida porque eu acho que explica melhor e tal. Então agora eu vou pular pro Atividade Paranormal Tóquio. Gente, esse Atividade Paranormal Tóquio eu pensei que ia ser muito assustador, porque como tem atores asiáticos, eu pensei, pronto, vai ser um filme medonho estilo chamado O Ringu. E eu me decepcionei um pouco. Não é que ele seja tão ruim, mas ficou mais do mesmo. Tipo, uma atividade paranormal que é uma atividade paranormal que acontece no apartamento desse casal. É estudante tal, que sofre acidente de carro, quebra as duas pernas, volta para Tóquio, a moça começa a conviver com a presença constante de uma entidade. Eles passam a ser assombrados por essa entidade no apartamento deles. Esse filme aqui foi feito em 2010, depois que foi feito o 2. Eu não sei se faz parte da franquia, talvez faça, mas ele não é ruinzinho, mas também não é lá um grande filme. Mas é mais do mesmo do primeiro, então. E aí, em 2011, isso, saiu o maravilhoso, o espetacular Atividade Paranormal 3. Gente, eu sou apaixonado pela terceira parte da Atividade Paranormal, porque não eu senti medo. E esse aqui, cara, tem muita ação. É ação o tempo todo, são barulhos estranhos, os efeitos especiais estão muito bons. Pra mim tá impecável. E esse Atividade Paranormal 3 aqui tem um quesinho de poltergeist. Isso mesmo. Porque nessa parte 3 você vai conhecer a infância da Katie, do primeiro, e da Christy, a irmã dela, no segundo. Aqui o filme começa com a irmã encontrando as fitas. Alguém encontrou as fitas dela quando elas eram pequenas. Várias fitas VHS. E dos anos 80, de 88. Então, as fitas que a gente assiste é da infância das duas. Então a gente começa a ver, começa com o aniversário de uma delas, que eu não lembro qual é. E depois vai o pai delas trabalha com filmagens de aniversário. Então eles filmaram vários aniversários da vizinhança e tal. E como ele pegou esse gostinho de filmagem, ele começa a filmar as coisas que acontecem na casa. Mas o ápice disso tudo, para começar, é que uma noite ele e a mãe delas, tipo numa brincadeira, vão fazer amor na cama. E ele quer gravar os dois fazendo amor. Mas antes de eles começarem um ato, já a câmera gravando, tem um terremoto na casa. A casa começa a sacolejar. E a câmera tá filmando e tal. Ao nosso ver é um terremoto. Digo, no ver deles é um terremoto. Nós já sabemos que é uma das atividades paranormais que está acontecendo. No dia seguinte ele pega essa fita e vê que em um determinado ponto do quarto deles cai uma poeirinha. Não tem quando dá o terremoto e racha as paredes, cai aquela poeira.
Então aquela poeira cai em cima de alguma coisa invisível no quarto e eles veem isso no vídeo. Eles, eu digo, só o marido dela e um amigo dele também que trabalha com ele, eu acho, em gravações de vídeo. E os dois ficam muito curiosos e meio que excitados para saber o que está acontecendo. E eles começam, o amigo do marido da mãe das meninas dá a ideia para que ele continue filmando sem a mulher dele saber, porque tipo, se ela souber ela não vai gostar nada, né? E daí começa, ele espalha câmeras por tudo quanto é lugar. Gente, esse filme é muito 10. E como eu havia falado no começo, ele tem um quê de Poltergeist. Você vê que eles se inspiraram. Tem várias cenas aqui que parecem muito com o filme, o clássico Poltergeist de 1982. Como algumas atividades paranormais que acontecem no quarto das meninas. E como essas fitas VHS foram gravadas em 88, a produção do filme foi muito impecável, fazendo com que pareça que você está realmente nos anos 80. Você vê várias coisas na casa, a casa tem um ambiente totalmente dos anos 80. Gente, isso aqui é muito legal. As roupas deles, o cabelo das mulheres e tal, foi tudo ambientado para os anos 80. Isso aqui é muito legal. A produção é maravilhosa. Eu gostei desse toque. E, cara, eu amo Poltergeist, o fenômeno. E nesse Atividade Paranormal 3 é como se eles tivesse uma inspiração de Poltergeist. Ou seja, é muito 10. Então, aqui conta a história das duas, Katie e da Christy, as irmãs, e as atividades recaem sobre elas. Ou seja, tem algum espírito lá que quer uma das meninas ou as duas. Uma delas conversa com um amigo imaginário chamado Toby, que na verdade não é nada um espírito amigável. Ou seja, essa família fica à mercê dessas atividades paranormais que são espetaculares. Esse filme é muito bom. Gente, depois do 1, esse pra mim foi o melhor. Muito bom, vocês precisam assistir isso aqui. Tem uma cena da babá que fica sozinha. Gente, a cara dos anos 80 também, uma babá, babysitter, foi cuidar das duas porque os pais foram sair e tal. Gente, acontecem umas coisas muito medonhas e macabras. Cara, é muito 10. Atividade Paranormal 3. Se eu pudesse, eu ficava falando um monte desse 3, porque é muito legal. Mas aí, então, vem essa bagaceira aqui, que eu não gostei nada. Gente, eu tô falando da Atividade Paranormal 4. Gente, pra mim, esse foi um dos piores da franquia Atividade Paranormal 4. Explica algumas coisas com relação ao primeiro, ao segundo e ao terceiro. Mas não sei, eu achei muito fraco. Achei muito chato essa protagonista, essa loirinha com o namorado dela. Achei muito besta. Não ficou muito verossímil. O ápice para eles colocarem as câmeras para começar a filmar foi muito patético. Eu achei muito sem nexo. Mas aqui você sabe o que acontece nas outras partes, mas não sei, faltou alguma coisa nesse filme. Eu assisti a primeira vez, não gostei. Fiz o review de novo, gente, eu não gostei. Cara, Atividade Paranormal 4, o pior da série, da franquia. Mas vale a pena vocês pegar alguns detalhes porque conta algumas coisinhas. Pra mim foi quando o filme desandou totalmente. Agora o 1 e o 3 são os melhores. E você precisa assistir o 2 também para poder entender um pouco. Não tenho muita coisa para falar desse. A menina, o namorado, tipo, o irmãozinho dela conhece um garotinho, um vizinho, bem esquisitinho. Escolheram lá um lourinho bem esquisitinho, mas não dá muito medo. E esse garotinho vive numa casa perto da deles. E tem um mistériozinho aí que eu não posso falar também.
Enfim, Atividade Paranormal 4, não gostei muito, mas vale a pena ter na coleção, né, pra completar. E, gente, o último até então, né, porque o novo tá nos cinemas, não sei se vocês sabem, o Dimensão Fantasma, se eu não me engano, isso. Mas antes do Dimensão tem esse aqui, Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal. Gente, eu tentei, mas eu não gostei desse também. Gente, eu achei muito estapafúrdia a história desandou depois do 4. Esse daqui é como se fosse Atividade Paranormal que não tem muita relação. Tipo, é como se eles jogassem algumas coisinhas lá dos anteriores nesse pra não fugir da história. Mas basicamente isso é uma história que não tem nada a ver, uma coisa totalmente... Cara, os dois amigos e tal começam a filmar lá, eles se formando, eu não sei, começam, filmam festa e tal, e esse protagonista aqui, ele gosta da câmera e da filmagem e tal, e compra uma pra ele, se eu não me engano, e eles começam a filmar. Eles têm uma vizinha bem esquisita chamada Anna, que eles acreditam que seja uma bruxa, e até pra lá é meio que eles chamam de bruxa porque eles são meio latinos lá, não sei. Ou seja, essa velha parece que é uma bruxa. Então eles começam a espiar essa velha e filmam coisas bem esquisitas, como uma mulher nua e a velha desenhando uma coisa na barriga dessa mulher. A velha também está nua. O que começa com uma brincadeira, eles começam a descobrir o verdadeiro significado dessa marca aqui. Então eles ficam meio que curiosos e vão investigar. E esse protagonista começa a sofrer alterações. Ele começa a... Tipo, acontecem umas coisas esquisitas com ele, no corpo dele e tal. Ele começa a ter poderes, gente. Isso, ele vira o X-Men. Essa parte é podre, gente, não. Desculpa falar, porque tem muita gente que gosta desse filme. Mas, mano, o que é isso? Ele virou o X-Men, ele começa a flutuar, ele começa a ter poderes da chute. Tem dois caras num certo ponto do filme que tentam assaltar ele, um amigo, que eles estão lá numa máquina de refrigerante e ele meio que dá um tapa num dos assaltantes. O assaltante voa lá na caixa prega e meio que ele vira um super-herói. Não sei, gente, mas eu achei tão boba essa história. Tem algumas cenas assim até interessantes, mas... E vale a pena assistir porque... Meio que tem algumas coisinhas do primeiro e tal, mas que foram só jogadas lá. Esse filme não é muito bom, gente. Pra mim foi um dos piores, esse e o 4. E mais detalhes eu também não posso falar porque senão estraga o filme. Aqui diz o paranormal mais assustador de todos. Gente, isso aqui é pra vender, porque eu não achei tão assustador. Eu levei sustos, claro. Esse daqui é um bom exemplo para levar sustos também. Mas medonho igual o primeiro e o terceiro, você não vai ver. Agora bora ver a estreia do novo, né? Pra ver se vai ser bom. Você até em 3D. Pois é, Marcados pelo Mal também me desapontou. Enfim, é isso, gente. Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal, regular. Atividade Paranormal 4, pra mim a série ia acabar nesse, porque tava tão desgasta, fraquíssimo. Atividade Paranormal 3, muito bom, gente. Gente, muito bom. Tóquio, bonzinho. O 2 interessante e o primeiro maravilhoso. Isso aqui é muito bom, gente. E enfim, é isso, gente. E agora falando do Atividade Paranormal Dimensão do Terror, eu espero que seja assustador e que tenha cenas bem bacanas e tal. Pelo trailer que eu vi, eu achei que vai ser muito legal. E os produtores afirmaram que seria o último capítulo, que eu duvido muito. Eles sempre falam
capítulo final e quando der fé já lançam outro, com uma história diferente, ou seja, então é isso. Mas eu tô curioso pra assistir sim o Dimensão do Terror que tá no cinema. Eu não sei se eu vou no cinema, se eu espero chegar em Blu-ray ou DVD, né? Não sei, se o filme for fera mesmo eu vou comprar em Blu-ray. Se for mais ou menos eu vou comprar em DVD só pra ter na coleção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu review aqui que eu fiz pra vocês dos filmes Atividade Paranormal. Então é isso, gente. Valeu por assistir meus vídeos e tal, e deixar o joinha lá embaixo, os comentários que eu gosto muito de ler. E então é isso. Logo logo eu volto com mais vídeos e tal. Falou, galera, boa noite.